hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A necessidade humana de vencer na vida, de prosperar e de se afirmar em um mundo implacável é tão antiga quanto a própria civilização. Buscamos a vitória, o reconhecimento, a segurança. No entanto, quantas vezes nos vemos perdidos, lutando contra forças invisíveis, minados por uma ingenuidade que nos deixa vulneráveis? Frequentemente, nos apegamos a ideais utópicos, a uma visão pura e simplificada da realidade, acreditando que a bondade intrínseca e a transparência são suficientes para navegar as complexidades da existência. Mas o que acontece quando essa inocência se torna um véu que esconde as sombras da própria natureza humana e das dinâmicas sociais? Pensemos na jornada de individuação proposta por Carl Jung. Ele nos fala da sombra, esses aspectos de nós mesmos que reprimimos, que rejeitamos, que consideramos inaceitáveis. Essa sombra não é apenas pessoal, ela se manifesta em coletivos, em sociedades. E uma das sombras mais potentes, mais temidas e, paradoxalmente, mais influentes em nossa busca por vencer na vida é a sombra do poder, da astúcia, da manipulação. A sombra de Niccolo Maquiavel. A tentação de rejeitar Maquiavel como um mero manual de crueldade é forte. É mais confortável acreditar que o mundo opera sob princípios de justiça e moralidade inabaláveis. Mas, ao fechar os olhos para as lições sombrias que ele desvela, nos tornamos presas fáceis. Presas de um mundo que, quer admitamos ou não, opera em muitos níveis sob suas regras. Ignorar essas dinâmicas não nos torna mais virtuosos, apenas nos deixa desarmados. Este vídeo não é um convite à crueldade ou à desonestidade. Longe disso. É um convite para desmistificar Maquiavel, para olhar de frente para a sombra do poder e da estratégia que ele tão brilhantemente expôs. É para entender as engrenagens que movem as relações humanas e sociais, não para nos tornarmos tiranos, mas para nos tornarmos mais conscientes, mais discernidos, mais capazes de nos defender e de alcançar uma vitória autêntica e integrada. Uma vitória que não seja apenas externa, mas que ressoe com uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Transformar o medo em discernimento é o primeiro passo para uma verdadeira maestria. A primeira lição sombria de Maquiavel, aquela que ressoa como um eco incômodo em nossos ideais mais puros, é a da flexibilidade moral. Ele nos alerta, de forma direta e sem rodeios, que ser inabalavelmente virtuoso em todas as circunstâncias pode, na verdade, ser o calcanhar de Aquiles de qualquer um que aspire a vencer na vida. Um líder, ou qualquer indivíduo que busca sucesso genuíno, não pode se dar ao luxo de ser um prisioneiro de seus próprios princípios éticos, quando a realidade exige algo diferente. Vivemos em um mundo que frequentemente nos apresenta uma dicotomia ilusória: ou somos puros e idealistas, ou somos cínicos e cruéis. Maquiavel nos força a encarar uma terceira via, a da adaptação pragmática. Pense em quantas vezes a ingenuidade, a adesão cega a um código de conduta rígido, levou indivíduos e empresas à ruína. Um empreendedor que confia cegamente em um parceiro desonesto, por exemplo, pode ver todo o seu trabalho desmoronar, não por falta de esforço, mas por falta de discernimento. Essa bondade excessiva, quando desprovida de pragmatismo, se transforma em complacência, em uma vulnerabilidade explorável. Maquiavel não nos convida ao mal gratuito, ele nos convida à inteligência. Ele critica a rigidez de pensamentos como o imperativo categórico de Kant, que, levado ao extremo, nos tornaria previsíveis e, portanto, manipuláveis em um mundo complexo. A verdadeira força não reside em ser imutável em sua moralidade, mas em possuir a sabedoria para adaptar seu comportamento às demandas da situação, sem, contudo, perder sua bússola interna. A habilidade de ser bom quando as circunstâncias permitem, mas de saber agir com a dureza necessária quando a preservação ou o avanço exigem, é a essência da sabedoria maquiavélica. Portanto, a lição é clara: a virtude, quando desacompanhada do pragmatismo e da adaptabilidade, torna-se um luxo que poucos que almejam o sucesso podem se permitir. Como você pode, em sua própria vida, aplicar essa flexibilidade sem sacrificar sua integridade fundamental? Que dúvidas surgem quando confrontamos essa verdade? A segunda lição sombria que Maquiavel nos apresenta é, talvez, a mais desconfortável de todas: a dinâmica do medo versus o amor. Ele observa, com uma clareza fria, que enquanto ser amado é desejável, ser temido é, em última instância, mais seguro e mais poderoso para quem busca manter
o controle e alcançar seus objetivos. O amor, ele argumenta, é um vínculo tênue baseado na gratidão, que pode ser rompido a qualquer momento pela conveniência ou pelo interesse próprio. O medo, por outro lado, é mantido pela ameaça da punição, um controle muito mais confiável e constante. Ao mergulharmos na psicologia por trás dessas duas forças, percebemos como elas moldam as relações humanas, desde as mais íntimas até as mais complexas dinâmicas profissionais e políticas. Vemos, ao longo da história e em nosso cotidiano, líderes que utilizaram o medo para consolidar seu poder, mas é crucial entender que Maquiavel não advoga pela tirania gratuita. Ele traça uma linha tênue. Ser temido não é o mesmo que ser odiado. O ódio gera revolta, o medo bem administrado gera disciplina e respeito, um respeito derivado da consciência das consequências. A objeção ética é imediata. Isso é a moral. Sim, é uma perspectiva que desafia nossos ideais de bondade. Mas a questão é, como podemos navegar um mundo que, em muitos aspectos, opera sob essa lógica, sem sermos vítimas dela? Entender o medo como uma ferramenta, e não como um fim em si mesmo, nos protege de sermos manipuladas. Permite-nos reconhecer quando o medo está sendo usado contra nós e, quando necessário e justificado, utilizá-lo com responsabilidade para alcançar objetivos maiores, para garantir a ordem ou a própria sobrevivência. A lição é clara. O amor é um ideal, muitas vezes volátil e dependente das circunstâncias. O medo, quando bem compreendido e administrado, é uma realidade palpável que pode servir como um pilar de controle mais estável. Como você, em sua vida, navega entre o desejo de ser amado e a necessidade de ser respeitado, a ponto de não ser explorado? Compartilhe seus pensamentos. A terceira lição sombria que Maquiavel nos legou é um espelho cruel da realidade social. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. Essa máxima nos confronta com a importância esmagadora da imagem pública. Não importa o quão nobres sejam suas intenções ou quão profundas sejam suas qualidades internas, se a percepção externa for negativa ou indiferente, suas chances de vencer na vida diminuirão drasticamente. Ao observarmos figuras históricas e personalidades modernas, vemos um padrão recorrente. A construção de uma persona pública cuidadosamente elaborada muitas vezes se sobrepõe à verdade factual. A percepção pode se tornar a própria realidade para aqueles que observam de fora. Isso nos força a considerar a aplicação dessa lição em nossas próprias vidas. Gerenciar sua marca pessoal, seja no ambiente de trabalho, nas interações online ou em seu círculo social, não é vaidade, é estratégia. A diferença entre autenticidade e transparência total é crucial aqui. Ser autêntico não significa expor cada falha e cada pensamento fugaz, significa projetar uma imagem coerente com seus objetivos e valores. Mesmo que essa projeção envolva um certo grau de ocultação de aspectos menos vantajosos. O paradoxo é que Maquiavel não nos incita a viver uma mentira completa. Ele sugere que cultivemos a aparência das qualidades desejáveis. A crítica à superficialidade da sociedade moderna, que muitas vezes valoriza a embalagem em detrimento do conteúdo, encontra aqui um eco perturbador. Maquiavel nos força a confrontar essa realidade. Em muitas esferas, sua reputação e a forma como você é percebido são tão ou mais importantes do que suas intenções ou habilidades reais. Aprender a projetar a imagem correta, a usar sua reputação como um escudo e uma espada, é uma habilidade de sobrevivência e ascensão. A lição é, portanto, inequívoca. Sua imagem é uma ferramenta poderosa. Como você constrói e protege a percepção que os outros têm de você? Que estratégias você utiliza para garantir que essa percepção trabalhe a seu favor? A quarta lição sombria que Maquiavel nos oferece nos confronta com a relação entre o acaso e a nossa própria capacidade de ação. Ele distingue claramente entre a fortuna, que representa o fluxo imprevisível da vida, as circunstâncias que fogem ao nosso controle, e a virtude, que é a força, a habilidade, a astúcia e a determinação com que o indivíduo é para moldar essa realidade. Maquiavel é categórico. Embora a fortuna possa abrir portas ou impor obstáculos, é a virtude que determina se o indivíduo saberá aproveitar as oportunidades ou superar as adversidades. Ao analisar o sucesso e o fracasso, vemos essa dinâmica em jogo. Pense em figuras como Steve Jobs ou Elon Musk. Eles não simplesmente tropeçaram na sorte, eles cultivaram uma virtude extraordinária, um planejamento meticuloso, uma resiliência inabalável diante de contratempos, uma capacidade de tomar decisões cruciais sob imensa pressão e uma adaptabilidade que lhes permitiu navegar e, em muitos casos, dominar o acaso. Em contrapartida, muitos são vítimas das circunstâncias, não porque lhes falte sorte, mas porque lhes falta a virtude para lidar com ela. A crença excessiva no destino ou no karma, a ideia de que tudo está predeterminado e fora de nosso controle, pode ser uma armadilha perigosa que leva à inação.
coração. A visão maquiavélica, por outro lado, é um poderoso chamado à responsabilidade pessoal e à audiência. Ela nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais avassaladoras, possuímos a capacidade de escolher como reagir, de planejar nossos próximos passos e de influenciar o curso dos eventos. Em resumo, a vida é uma dança complexa entre o que podemos controlar e o que não podemos. A virtude maquiavélica é a arte de maximizar nosso controle sobre as variáveis possíveis, de agir com estratégia e propósito, transformando-nos em arquitetos do nosso destino, em vez de meros espectadores passivos. A sorte pode favorecer os audazes, mas a audácia sem preparo, sem a virtude cultivada, é apenas loucura. Como você tem cultivado sua virtude para enfrentar a fortuna em sua jornada? Compartilhe suas reflexões. A quinta e talvez mais perturbadora lição sombria de Maquiavel reside na implicação radical de que, em certas circunstâncias extremas, ações consideradas moralmente reprováveis podem se tornar não apenas permissíveis, mas necessárias. É um confronto direto com nossos ideais éticos absolutos, um convite para olharmos para a verdade efetiva das coisas, como ele mesmo dizia, em vez de nos perdermos em imaginações delas. Precisamos encarar dilemas éticos complexos. Pense no clássico dilema do bonde. Você sacrificaria uma pessoa para salvar 5? Ou em decisões difíceis tomadas em tempos de guerra ou crise, onde a sobrevivência de uma nação pode depender de ações que, em tempos de paz, seriam consideradas cruéis. Líderes históricos frequentemente se viram forçados a tomar decisões moralmente ambíguas para proteger seus povos ou preservar a ordem. A aplicação aqui é brutalmente pragmática. A necessidade de analisar situações com frieza e cálculo, considerando as consequências de longo prazo e o mal menor, sem sucumbir à culpa moral paralisante que nos impede de agir. O idealismo ingênuo, a aplicação cega de princípios morais abstratos a realidades complexas e muitas vezes brutais, pode ser mais prejudicial do que a própria ação imoral. Maquiavel nos força a reconhecer o conceito de razão de Estado, a ideia de que a sobrevivência e o bem-estar do Estado ou de um grupo maior podem justificar medidas que, individualmente, seriam inaceitáveis. A sabedoria maquiavélica não é um convite à depravação gratuita, é um chamado à honestidade brutal sobre a natureza humana e as exigências implacáveis do poder e da sobrevivência. Às vezes, o que a moralidade superficial condena, a necessidade pragmática exige para evitar um mal ainda maior. O mundo raramente é preto no branco, quando a linha entre o certo e o errado se torna turva pela necessidade premente. Compartilhe um exemplo de uma escolha difícil que você enfrentou. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas sombras de Maquiavel, desvendando lições que, embora desconfortáveis, são ferramentas poderosas para quem busca não apenas sobreviver, mas verdadeiramente vencer na vida. Revisitemos brevemente a flexibilidade moral que nos impede de sermos apanhados pela rigidez, o gerenciamento estratégico do medo que nos permite ser respeitados sem sermos odiados, a arte da imagem pública que molda a percepção alheia, a virtude que nos capacita a dominar a fortuna e o pragmatismo radical que nos ensina a escolher o menor mal quando necessário. Essas lições nos preparam para as duas últimas, implícitas em sua obra: a discrição, a arte de não revelar todas as suas cartas, e a sabedoria de saber quando parar, compreendendo o perigo inerente ao excesso de poder e ambição, um erro que muitos tiranos cometeram, assim como Nietzsche nos convoca a nos tornarmos quem realmente somos, abraçando a totalidade de nossa natureza, incluindo a sombra. Maquiavel nos força a encarar essa mesma sombra do poder. Ele nos mostra que, ao compreendermos suas dinâmicas, podemos evitar ser dominados por ela, utilizando esse conhecimento para uma autossuperação, para nos tornarmos mais resilientes e inteligentes. O legado de Maquiavel é, portanto, um espelho que reflete as complexidades muitas vezes sombrias da natureza humana e das dinâmicas de poder. Ele não é um manual para a maldade, mas uma lente de aumento para a realidade. O verdadeiro vencer na vida, à luz de suas lições, reside em usar esse conhecimento não para oprimir, mas para se defender, para agir com mais discernimento, para evitar ser manipulado e, crucialmente, para manter um senso de propósito e integridade. Uma integridade, talvez, mais pragmática e complexa do que a idealizada, mas ainda assim, genuína. O que mais? Em sua visão penetrante, Maquiavel nos ensina sobre a natureza humana e a dança incessante do poder. Continue esta conversa conosco. Inscreva-se para mais explorações sombrias e inteligentes das profundezas da filosofia, onde desvendamos as verdades que o mundo prefere esquecer.